Olá, Amy. Bom dia. Bom dia, pessoal. Estão escutando bem aí, Amy? Tranquilo? Vou ajeitar aqui esse microfone. Pronto. Turma, duas coisinhas aqui antes da gente... Hoje a gente inicia o capítulo 8 do nosso livro, Conhecimento e Verdade. Né? Vamos passar aí pela questão da argumentação, da produção do conhecimento. Vocês lembram que lá no início do ano, nós começamos no capítulo 1, a síntese daquele capítulo lá era sobre aquela tríade lá, né? Informação, conhecimento e sabedoria. Fez algumas discussões lá no momento, acho que vocês lembram, né? Há uma diferença nessa nomenclatura, né, que o capítulo apresenta. E agora, mestre aqui no capítulo 9, que é a parte da lógica, né, que a gente agora no mês de outubro, a partir da próxima semana, a gente já começa algumas discussões ali no campo da lógica, é antecedida por esse capítulo 8 aqui, que a gente inicia daqui a pouquinho, beleza? Aí duas coisinhas aqui antes de começar. Primeiro, quem tiver aí do lado, né, ou de forma, ou arquivo eletrônico, ou a prova mesmo, física, pega aí para a gente ver rapidinho. Enquanto vocês pegam aí essa prova, para a gente comentar, fazer um comentário geral aqui, né, André, sobre as questões, né? Uma coisa que eu queria colocar aqui para nossa reflexão, né, para nossas aulas daqui para frente, né? Quem não sabe até quando nós iremos aí nesse sistema de aulas remotas. O funcionamento do nosso chat aqui, né? Eu falei para quem está no online, sempre, né? Para quem está na forma remota, desculpa, nas aulas sempre remotas, né? Na semana passada, a gente utilizou a aula para fazer a revisão, né? Vocês lembram bem. E eu estava muito voltado aqui para o quadro, né? Aquela preocupação lá de naquele horário, naqueles minutos lá, a gente fazer os comentários prévios, a revisão, respondendo algumas questões, né? Da nossa lista e antecipando um conteúdo que é da segunda série, que é a nossa programação atual, que era a Idade Média, que foi tema dessa nossa avaliação, que inclusive caiu uma questão, né, da escolástica lá, do Santo Tomás de Aquino. E, enquanto isso, estava rolando aí, né, André, um bate-papo aí, e a gente precisa ter um cuidado, galera, sério, né, que às vezes o que a gente fala aqui, né, às vezes sem o intuito, claro, de ofender, pensa que a gente não tem, né, não é uma marca, né, do aluno sábio estudante, essa ideia do desrespeitar o colega, o outro, afinal de contas, né, na nossa disciplina, a filosofia trabalha muito com essa ideia, né, da alteridade, se colocar no lugar do outro, né, do saber o posicionamento, já que nós trabalhamos com argumentos, né? E aí, como eu sempre faço, eu disse para vocês que faço a leitura, né? E me chamou a atenção alguns pontos ali da aula da semana passada, inclusive eu não estava acompanhando o chat, né? Por isso que daqui para frente agora, a gente, não é que a gente vai, né, não vamos inibir aqui a participação, sei lá, de forma alguma, mas que a gente seja criterioso, até mesmo porque, como dizia minha avó, a gente, com do sentido, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, acho que fica alguma coisa deslocada, né? A gente está explicando aqui e a pessoa está escrevendo outra coisa. E aí, ter esse cuidado nas nossas colocações, acho que boa parte de vocês já fazem isso, né? Quem não tem essa postura, é preciso, na verdade, nós estamos em formação, né? É natural do processo de vocês, na idade de vocês, essa ideia da expressão e tal, da manifestação, mas é preciso sempre, como a gente usa na filosofia, uma palavrinha lá do Descartes, né? Que é o bom senso, né, André? Usar sempre o bom senso. Saber qual é a hora de falar, qual é a hora de calar, citando aqui a Sagrada Escritura, lá no Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1 diante, a grande maioria de vocês conhece. Lá ele começa dizendo, a narrativa do livro, dizendo que existe um tempo para cada coisa, né? Então, nos nossos momentos aqui nas nossas aulas, vamos usar bem esse tempo, né? Quando a gente abrir turma, vamos lá para a discussão sobre essa temática específica, aí a gente arrocha, né? Vai lá, escreve, né? Vamos trocando ideia. A partir de agora também a gente quer muito de preferência, né? Eu sei que alguns ficam um pouco intimidados, né, com a câmera, com o microfone, mas de preferência vocês usam os recursos que tem, né, na nossa plataforma,
levanta a mãozinha, né? Principalmente quando a gente está de frente aqui para vocês. Uma coisa é a gente utilizar esse espaço aqui, outra coisa é a gente estar anotando aqui, né? E às vezes não levanta a mão, o professor nem viu. Não, quando a gente retornar, então liga o microfone, né? Diz que, olha, queria explicar melhor isso aqui, queria compreender, queria colocar meu entendimento sobre essa temática. Tá bom? Para ver se a gente cria um ambiente, porque eu fiquei meio chateado, né? Fiquei um pouco triste com o que aconteceu. Claro que a grande maioria que está aqui hoje, galera, estava no presencial, semana passada, né? Os que estavam aqui no remoto, com aqueles que são puramente remoto, estão aqui hoje presencial, nessa semana. Mas o que eu estou falando aqui serve para todo mundo, na verdade, né? Para que a gente vai criando essa postura, esse amadurecimento de um debate sadio, né? E de um debate dentro da nossa temática, porque senão ele sai e começa aí, gera conflitos que vocês nem imaginam, né? Eu estava observando que a minha aula terminou 8h40, e aí observando lá na plataforma, tem registros lá, né, que se estendeu esse debate até, se eu não me engano, se me falha a memória aqui, até 10h40, 10h50 estava rolando. Então, é preciso a gente ter, né, esse critério do que a gente está discutindo ali na aula. Acabou a aula ali, pronto, é uma outra aula, né? Não se estenda, não procure no máximo nas nossas exposições, acima de tudo, o respeito, né? Saber ouvir também o outro é fundamental, né? Isso vai nos ajudar bastante na nossa formação, no nosso caráter, enquanto sujeito, enquanto indivíduos, nessa sociedade que pede que cada vez mais a gente se posicione, né? Que a gente coloque as nossas ideias, mas não nesse sentido raivoso, né? Inclusive, vocês leram, penso eu que leram, né? Eu acredito que sim, o Tratado sobre a Tolerância. E aí a gente, muitas vezes, eu não sei, né, o intuito é sem querer, provoca uma intolerância, assim, dentro do ambiente né? Esse ambiente virtual. Eu confesso para vocês, eu ainda não me acostumei, né? Já estamos aí quase 2 anos. Eu tenho uma certa dificuldade, né, nesse formato, tá bom? Por isso que a gente pede também a ajuda e a colaboração de vocês, né? E eu tenho certeza que o retorno aí será positivo. Claro, o que a gente está falando aqui, fazendo essa reflexão com vocês, não é no intuito de inibir participação de ninguém, não é isso. Tio, então agora não fala mais nada, fica calado. Não, radicalismo não. O que a gente quer é uma consciência amadurecida. Eu sei que é da fase de vocês, né? Há 60 anos também eu já passei por essa fase aí. A gente, né, tem todos aqueles ideais e tal, cada um, né, querendo externar o seu pensamento. Só que é preciso dar uma arrumada nessas nossas ideias, né? Principalmente ao intuito do respeito, né, com a opinião do outro. E saber também o momento da gente silenciar, né? Nem sempre, André, essa demonstração de eu estar replicando, significa sabedoria, né? A gente vai ver aqui o capítulo 8, que tem tudo a ver com essa reflexão, galera, que eu estou fazendo aqui, tá bom? Entendam, não só como um desabafo do professor, né? Depois que viu esses comentários lá referente à aula passada, mas entendo isso como parte da nossa formação. Bom, a gente queria que vocês compreendessem, e eu tenho certeza que compreendem, né, pela vivência, né, que vocês já têm, pela formação que vocês têm familiar e aqui na nossa instituição, tá bom? Então, feito esse esclarecimento, eu queria muito que, no momento aí das nossas indagações, galera, as nossas contribuições, aí vocês possam levantar a mão. Deixa eu ver aqui quem está aqui. Tem alguém? Não, né? Tem não. Aqui eu peço também o auxílio, viu, André, de vocês. Às vezes a gente está aqui, né, com um pensamento muito voltado aqui na explicação concentrada, e alguém às vezes levantou, mas pode dizer, né? Eu sei que alguns não gostam muito mesmo de manifestar, usando o microfone, mas aí eu peço a ajuda dos colegas que possam interagir conosco. Diga, tio, olha, tem alguém com a mão levantada, né? Porque ajuda bastante, tá bom? Bom,
Um outro ponto, antes da gente ir para a nossa aula, Tominha, é sobre essa nossa prova aqui. Eu não recebi ainda, mas a gente vai receber depois aí o desempenho de vocês, né? Geralmente a gente, como professor, cada um na sua disciplina, espera que aquilo que nós discutimos em sala de aula, aquilo que a gente está vendo, né, que possa haver esse retorno nesses momentos, né, das avaliações nossas aqui, das avaliações externas. E vocês foram submetidos aí no sábado passado. Eu anotei aqui, galera, 7 questões, mas depois eu vou identificá-las aqui, viu? Porque, na verdade, são 5 próprias da filosofia, mas como nós dialogamos, né, com outras disciplinas aí na área de humanas, principalmente com a história, né, André? Tem 2 que são uma relacionada um pouco com a sociologia, a outra com a história. Mas tem 5 puramente filosóficas aí. Por exemplo, a questão 50, ela é desse rapazinho aqui. Inclusive, eles carregaram a mão, né, Júlia, na filosofia platônica. Se vocês olharam aí, claro, eu acho que você não faz esse levantamento, né? Quem tem a obrigação e o dever de fazer isso, né, André? É cada professor da área, para ver o que é que foi cobrado ali na prova. Na nossa prova vieram 3 questões. Eu até estava brincando essa semana aqui com os colegas. Eu dizendo, poxa, a gente tem quase 10 anos que adota a república aqui na escola. 10 anos, André. Né? Não enjoamos com essa leitura desse livro. Rapaz, eu acho que eu já sei da a primeira linha à última. Né? Mas é um livro básico para o ensino médio. Porque, inclusive, nas questões vocês viram aqui, né? Há uma atualidade. Inclusive, a primeira reflexão que eu fiz aqui com vocês sobre essa questão da participação nas aulas, as redes são uma forma de caverna, né? Depende de como nós a utilizamos. Então, a filosofia platônica, eu digo, poxa, está na hora de trocar já esse livro, André, e colocar uma outra leitura. Rapaz, é uma leitura quase que obrigatória para o ensino médio. Né? Eu sei que até no debate aqui com vocês, eu já vi algumas manifestações, né, tio? Eu não gosto muito desse debate da filosofia platônica, não, mas a gente, pelo menos precisa entender, né? Pedro, são 5 questões, filho. Só que eu vou botar aqui, são 7, né? Mas são 5, eu vou identificar, Pedro. Quais são as 5, tá bom? A questão 50, Platão. Aí a questão 56, e que essa ter seguido na ordem aí também. Sobre Platão também. A questão 56, depois. A questão 68, galera. E aí, além de ser Platão aqui, é uma questão daquelas que mais a gente debate com vocês nas aulas lá do primeiro semestre, que é isso aqui, ó, especificamente sobre o mito da caverna. E especificamente sobre a atualização desse mito da caverna. Bom, aí, Pedro, você perguntou aí a específica, né, da filosofia, tem esses 70 aqui, vou botar uma asterisco aqui do lado. Esses 70 é sobre conhecimento, né, os tipos de conhecimento. Você sabe que a gente tem, basicamente, 4 tipos de conhecimento, a saber, o conhecimento do senso comum, o empírico, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico e o conhecimento teológico. Né? Basicamente, esses 4 tipos, Júlia, sintetizam aí esse processo do conhecimento. Só coloquei um asterisco aqui porque creio eu que essa questão aqui eles levaram mais ali para a sociologia, né? Vocês estudam aí com a tia Linda esse processo, esse tipo de conhecimento, que nós vemos também aqui na filosofia, beleza? Mas eu não contei, né, não selecionei aqui como questão específica da filosofia. A 73 também, turma, tem um asteriscozinho aí, Benedito, acho que é sociologia, sim, Benedito? Aham. A 73, ela diz respeito aqui ao Renascimento. Né? Renascimento. Esse é um assunto que a gente vê de forma detalhada também aqui na história da filosofia, porque está relacionado com uma das temáticas que estavam no nosso roteiro, que era a Idade Média. Né? E pelo conhecimento, pela leitura que vocês têm, acho que certamente a gente comenta já já, vocês devem ter acertado essa aqui também.
Aí a gente volta para a filosofia, Pedro, na questão 78, uma questão que nós respondemos questões aqui acerca desse conteúdo, que é sobre a filosofia helenística, sobre o ceticismo. Beleza? Então, tem essa questão 78. E para terminar, turma, 2, 4, 5, 6, mais uma filosofia, Pedro, então, que é sobre São Tomás de Aquino, filósofo medieval da Santa Madre Igreja, que vai utilizar, né, todo esse princípio da filosofia grega de São Tomás de Aquino para fundamentar, né, a fé cristã aqui nesse período de vários embates aqui na Idade Média. Beleza? Bom, retomando aqui, turma, questão 50. Olha a pergunta, acho que boa parte de vocês já estão com o arquivo aí, né? Ou impresso ou digital, né, André? O pensamento político, olha só, o pensamento político de Platão expressa no texto, né? Caracterizado por quê? E o trecho aí, turma, da República, né? Certamente vocês leram todo o livro. E aí, Júlia, creio que 90% dos nossos alunos, essa é a média que eu espero, né? Tenham colocado letra B nessa questão aqui, galera. Letra B. A letra B aqui, ela diz o seguinte: eleger o rei filósofo, aquele que conhece, né? Olha a importância do conhecimento para a governança, né? Daquela época grega. O capítulo de hoje que a gente vai iniciar daqui a pouco, conhecimento e verdade. Olha a importância do conhecimento para esse nosso mundo contemporâneo. O grande mal da humanidade hoje chama-se ignorância. Não ignorância no sentido de bruteza, né, de querer bater e quebrar tudo. Também tem. Mas nós temos um outro tipo de ignorância, que é essa falta de conhecimento, ou essa não busca pelo conhecimento verdadeiro. Beleza? Então, aí, creio que se tiver alguma dúvida, tá bom? Eu marquei essa letra aqui, porque não pode ser, pode colocar aqui no chat, ou pode falar aí no microfone, tá bom? Sei que a gente não pode atender todas as indagações aqui, porque senão a gente passa a aula e fica aqui só nas questões. 68. Questão 6, oh, desculpa, 56, né? Questão 56 aqui, galera. Deixa eu ver quem botou aqui, o Benedito, cadê? Acertei só 5 dessas. Bené, especifica melhor se dessas aqui, dessas duas que você errou, Bené, se foi a 70 e a 73, porque se foi, né? De repente, se acertou, foi a 5 aí só deixa mais claro aí se foi, se o seu acerto da 5 se compreende essa segunda filosofia. Ah, errou a 56 e a 7. Ah, então, no nosso caso foi 4. Muito bom, Bené. Muito bom, nos nossos cálculos aí, né, na ideia, né, você sabe que é um peso grande, né, a responsabilidade é grande aqui, desatenção, muitas vezes você, na prova de humanas, tem que ter esse cuidado, né, galera? Eu costumo dizer nas minhas aulas que é muito mais fácil a gente acertar 45 de 45 de matemática do que acertar 38, sei lá, 40, 25, 30 lá na humanas. É porque é aquela coisa que vocês já estão acostumados, né? Vocês eliminam, geralmente, Benedito, 3 alternativas e sobram 2, André. Aí, na hora, vem aquela dúvida, né? E põe dúvida nessa ou naquela. Professor, Oi, amor, diga. sua primeira questão é a 50, né? A primeira, sim, amor, é 50, a letra B, é a 50. Tá bom. Eu, o William também errou 2 somente. Tá, é um caminho aí, William. Ainda bem, William, que você Eu errou errei um. a 73, né, William? Beleza, aí no caso você acertou 4. Beleza? Bom, Gisela, eu não entendi direito aqui. Que mundo é esse? Você está se referindo à questão 50, é, Gisela? A 50? Não, tô falando assim, eu queria saber que mundo é esse que é mais fácil gabaritar matemática que humanas, mas tá tudo bem. Tá, entendi. Não, eu faço essa analogia, Gisela, dentro da nossa realidade mesmo, porque na matemática, naquelas 45 lá de matemática, Gisela, ou é 5 ou é 7, né? Não tem por você ficar nessa dúvida, né? Pelo cálculo lá, claro que eu estou fazendo aqui uma certa brincadeira, faz contrair um pouco, Gisela, mas
é porque as questões de linguagem de humanas, elas, além de ser cansativas, né, por conta da leitura do texto e tal, ainda tem a redação, né? Geralmente vocês já são preparados para isso, lá no nosso ministério é assim. Então, ela cobra, exige muito mais de nós. Você sai com uma exaustão terrível lá no final da prova. Eu falo isso por experiência própria. Eu tenho feito o Enem aí, nesses últimos anos dela, e turma. O quanto a gente fica em dúvida lá, né, na hora de escolher a alternativa correta. Falando nisso, o Iardo aqui quase gabaritou humana já em matemática. Ah, Iardo. Eu sei que um ou outro tem mais afinidade para uma área, por isso, né, que a gente está aí caminhando para um novo caminhar, Iardo e turma, no ensino médio, que é essa ideia de, né, cada aluno vai se identificando qual é a sua área mais de afinidade, né? Exatas, humanas, matemática, ciência, tecnologia. É assim, né, Cristina? Bom, turma, deixa eu seguir aqui. A questão 56, ele pergunta assim: o texto comenta um aspecto do pensamento político de Platão. Aí, turma, quando vocês olham aqui as alternativas, poxa, essa daqui é a letra A, é a 50. Ela vai dizer, olha, pensar a democracia como uma forma de governo ineficiente, né? Que é a ideia de Platão, Sócrates na República, e fica bem claro a aversão deles pela democracia, né? A Gisela diz aqui que acha que gabaritou, né? Ah, ótimo, Gisela. Ótimo. Nas aulas presenciais, a gente está edificando, né? Assim, 3, 4, 5 alunos, eu estou satisfeito, né? Claro que o ideal seria 90% lá gabaritar, mas a gente sabe que não é assim. Mas essas 50 eu fiquei entre a A e a B, aí eu marquei A, eu só errei ela. Olha só, Ana Luísa, porque ficou na A e na B. A A diz assim, mamãe, olha, elencar a figura do Conselho dos 500 como responsável pela eleição dos governantes, né? Aí, isso aqui é um propósito grego, só que não platônico, Ana Luísa. Por isso que, às vezes, né, o próprio conhecimento da história, às vezes, contribui, às vezes, gera uma certa dúvida, né? Porque na ideia do Platão não é eleger, né? Na verdade, ele é educado desde pequenininho, a gente viu lá na República, ali a partir do livro 3 e 4, preparado, né, com todos os conhecimentos para governar, já que esses seriam os melhores. Bom, turminha, aí tem a 68. A 68 é uma questão que eu gostei bastante, né? Eu acho que é essa a atualização que a gente vê e que nós fizemos aqui no debate lá no início, no semestre passado, né? É atualizar essas leituras. Olha que a pergunta aqui diz, de acordo com o filósofo Jean-François, francês, né? A alegoria da caverna, ela permanece atual, pois, olha aí, galera, a letra A na 68, né, de novo. A condição humana está voltada para as aparências. Inclusive, essas redes, né, esse nosso mundo contemporâneo, é muito mais aparência, André, do que a essência mesmo, do que a verdade, né? Então, por isso que são as cavernas, né, que a gente tem aí no nosso dia a dia, beleza? Aí, turma, tem a 70, eu não vou comentar, deixar isso aqui, né, para a sociologia, para a história, que é a letra E, né, porque sobre o tipo de conhecimento. A questão 73, ela está ligada diretamente com o capítulo que nós vimos aqui para o simulado Bernoulli, da Idade Média, porque justamente, né, Iardo, a Idade Média representa, né, na verdade, esse processo aqui do Renascimento, representa esse rompimento com todo aquele pensamento medieval. Aí vocês conhecem na física, na filosofia, na história, né, essa mudança de pensamento. Então, é letra A. E concluímos aqui, galera, com a questão 78. A questão 78, ela diz o seguinte sobre o ceticismo. Sétimo, turma, cético é, na verdade, a impossibilidade da gente alcançar a verdade, coisa que a gente vai discutir aqui, né? Questão, o William disse que ficou na 73 entre A e C, na 73. A e C, deixa eu ver a C, o que é que diz, aqui, processo de humanização da fé católica. Esse processo aqui, na verdade,
ele é, William, lá da patrística, lá da escolástica, né? Porque no Renascimento, na Revolução Científica, há, na verdade, uma outra forma de leitura do mundo, diferente dessa que a gente passou ali os 14 séculos na Idade Média, viu, William? Galera, então o cético aqui, olha, e a letra D nessa questão, olha, inexatidão das sensações humanas, a gente não tem certeza, beleza? Valeu, William. E aí, turma, concluindo com São Tomás de Aquino, que essa daqui, eu quero ver lá o índice de acerto de vocês, penso que uma boa parte aqui, espero, né, pelo menos, no caso, o recado aqui mais para os que estavam online semana passada, né, se prestar atenção na aula, nós praticamente colocamos isso aqui, inclusive na aula da semana passada, é só pegar o vídeo aí, nós falávamos lá das 5 vias, porque aquele quadro, me lembro, né, escrevendo aqui, galera, tem 5 vias, né, André, que o Tomás de Aquino usa para demonstrar a existência de Deus de forma racional, não científica. Não é científica. Porque alguns alunos me disseram ali, tio, eu coloquei a letra E, tio, encontrar evidência da existência de Deus. Galera, a palavra evidência, ela está, no nosso caso aqui, filosoficamente falando, ela está direcionada, o Benedito chutou essa, rapaz, não acredito não, Benedito. Não era para chutar, você não é nem o Neymar, meu irmão. Não era para chutar, era para respondendo mesmo, mas porque ele diz aqui, a corrente de pensamento representada pelo texto, que é Tomás de Aquino, né? A fé, aqui toda essa defesa aqui da fé nesse período, viu, Bené? Ela visava o quê? Reforçar a ideia de que a filosofia concorre com a fé. Não, rapaz. Nós explicamos aqui semana passada, turma, a filosofia, ela é usada para justificar esta fé que está nascendo aqui a partir do século I, não é, André? Com a patrística e com a escolástica. A letra B, construir novos conhecimentos aqui do mundo. Turma, já é renascimento, já é revolução científica. Beleza? O Benelis que só viu no texto 2, mas na verdade foi nascer. Ah, sim. Tudo bem, então foi um chute orientado, foi um chute guiado, viu, Benedito? Não foi um chute despretensioso. Você acertou aí, porque teve essa orientação do Tomás de Aquino aí, que é a letra C, né, turminha? Aqui, olha. Letra C é o seguinte: compreender racionalmente a verdade revelada, o Deus, né? É um chute racional, beleza, Benedito. E aí, turma, fundamentar as críticas aos preceitos da igreja, não, turma. A escolástica é a defesa, a patrística é essa defesa, é a apologia da religião cristã que está nascendo aqui. Tranquilo? E a letra E já comentei. Bom, eita, turma, eu acho que eu me alonguei demais aqui, mas vamos lá. Não me lembro, mas acho que acertei essa, Júlia. Eu creio, Júlia, que eu confio aqui, né? Até quando vocês chutam, como diz aqui o Benedito, né? Não é um chute de qualquer jeito, é um chute que tem essa reflexão também, né? E que vocês fazem isso muito bem. Mas nem sempre a gente pode viver de chute, tá bom, Benedito? Tem que ter esse cuidado aí, porque daqui a 2 anos vocês estão aí, né? Enfrentando a última etapa, né? Aqui do ensino médio, que é o Enem lá, e que com certeza, se Deus quiser, todos vocês irão lograr êxito naquilo que querem. Turma, valeu. Vamos lá, olha, eu tô compartilhando aqui com vocês. Esse material a gente disponibilizou ontem, André, está aí na plataforma. Já tá aparecendo, André, aí? Tá sim. Beleza, Pedro. Turma, então, isso aqui tem tudo a ver com a reflexão inicial que nós começamos hoje na nossa aula, né? Conhecimento e verdade. Esse capítulo 8, ele está diretamente ligado ali com o capítulo 9, que a gente começa a ver agora nessas aulas próximas aí do mês de outubro. Vai dizer que a gente está na reta final, né? Então, eu sei, alguns alunos às vezes ficam tristes, né? No presencial aqui, alguns eu me dei muito mal, acertei só um. Até eu acho muito corajoso, né, da parte de vocês, porque tem aluno que fica na dele lá, né, Benedito? Fica calado lá. E a gente não sabe muito, né? Então é bom essa interação, né? E essa coragem de dizer, não, tio, vi lá, fiz a revisão, mas só acertei uma ou nenhuma.
Pode ocorrer? Pode, né? Só que a gente precisa, né, fazer a correção aí o quanto antes, porque nós estamos aí na reta final. Então, nesse capítulo aqui, sobre conhecimento e verdade, a gente trouxe um vídeo que depois vocês podem ver. Na verdade, eu já coloquei aí nos slides, né? Mas também tem um endereço aí, eles são cerca aqui de 6 minutos, 7 minutos, a gente não vai colocar aqui por conta do nosso tempo, mas vocês, fica aí a indicação. Porque quando a gente fala, turma, de conhecimento e verdade, né, dentro da história da filosofia, você tem que sempre se reportar nesse período grego aqui, na verdade, toda a história do pensamento, né, ao velho Sócrates, né? Olha essas duas frases que a gente escolheu aí para a nossa aula de hoje, galera. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Isso, na verdade, é uma lição de vida, né? Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Aí tem uma outra para concluir isso aí, eles, olha, existe apenas um bem, conhecimento, e um mal, a ignorância. Veja que na filosofia cristã, inclusive na própria Sagrada Escritura, né, lá no João 8:32, é um versículo muito citado, né, por várias pessoas aí na nossa nação, que diz o seguinte, João 8:32, né, Iardo? Conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade aqui no mundo cristão é o próprio Cristo revelado. Essa verdade, que inclusive ela está associada, né, dentro desse pensamento grego aí, porque toda a filosofia cristã é uma releitura, na verdade, dessa filosofia grega que era pagã, ou melhor dizendo, né, não tinham ainda esse conhecimento do Cristo revelado, tá bom? Dentro dessa concepção do que é verdade, porque se vocês olharem, turma, nós vivemos numa sociedade hoje, do século XXI, muito marcada assim, nós somos bombardeados, né, de informações toda hora. A pergunta que nós fazemos é: tem fundamento? O que é que garante essa certeza aqui? Bom, então depois vocês deem uma olhada nesse vídeo aqui, tá bom? E vamos, eu vou pelo menos chegar aqui à metade do que a gente tinha planejado para hoje, né? Na introdução lá do livro, ele apresenta essa distinção aqui. Na verdade, vocês sabem o que é a teoria do conhecimento, né? A própria epistemologia, né? O conhecimento ao longo da história, ele se apresenta mesmo como um desafio, como um problema, né? E é justamente isso que vai mover essa busca pelo saber, pelo conhecimento, né? Aquilo, como dizia o velho Sócrates, que possa nos tornar melhor. Porque, querendo ou não, como dizia um certo filósofo piauiense, a ignorância muitas vezes é audaciosa, né? Só né? Não, Gisela, só é audaciosa, porque se você falar que ignorância, galera, é o sentido de não se ocupar, né, do conhecimento verdadeiro, de ficar ali, digamos, na periferia do conhecimento, ou da pura doxa, né, que é um termo que a gente usa aí na filosofia, para se referir a expressões de meras opiniões. Opinião todo mundo tem, né? Só que aí, na construção do conhecimento, a gente precisa dessa fundamentação, desse amparo, né, lógico-racional. Bom, então, de acordo aí com a definição, né, sobre conhecimento, que é o modo pelo qual nós, sujeitos racionais, nos deparamos, né, com um objeto ou com o próprio sujeito, né, ou seja, o sujeito passa a ser também esse objeto do conhecimento, para entender melhor essa engrenagem, né, esse funcionamento desse mundo que é cada vez mais difícil hoje, né? Penso que na nossa época, eu digo na minha, né, 60 anos atrás, não sei se era mais fácil também, viu, turma? Mas tínhamos, creio eu, que menos problemas, né? Hoje a gente tem uma vasta situações aí diversas, né, que nós nos deparamos, que precisamos entender como é esse funcionamento, né? Porque viver hoje não é muito fácil, não. Na verdade, é uma arte, né? Viver nesse mundo contemporâneo exige muito de cada um de nós. Por isso que aqui ele vai distinguir, né, lá logo no início do capítulo, dois aspectos do conhecimento. O produto do conhecimento
que significa aí todos esses saberes, galera, que são repassados para a gente, né, que a gente vai tendo acesso na nossa própria formação. Aí entra a questão das crenças, valores, ciências, arte, todo esse arcabouço que faz parte da nossa formação enquanto sujeitos, enquanto indivíduos. Bom, e ele diz, né, eu concluí aí nessa primeira parte, que pelo ato do conhecimento, né, diz respeito justamente a essa relação que nós estabelecemos entre o sujeito nosso, né, que conhecemos, e esse objeto a ser conhecido, beleza? E aqui é basicamente já quase que a conclusão da aula de hoje, porque cada capítulo, eu sempre falo para vocês, né, tem uma parte essencial. Né? Nesse capítulo, a parte essencial passa aqui por esse modo de conhecer, que está relacionado com a intuição, palavra que é do conhecimento, né, do dia a dia de vocês. Veja que, vez por outra, né, qualquer um de nós aqui tem uma intuição assim que precisamos até anotar, né? Você não esquece, né? Porque a intuição ela é um conhecimento imediato, direto. Você vê que ao longo da história, que inclusive tem uma imagem aqui, que a gente vai ver aí uma reunião, né, de indivíduos aí, claro que é uma pintura, né, mas que trata essa busca pelo conhecimento, ela é milenar, né? E ela continuará. Falando aqui, né, do aspecto filosófico, científico, nessa produção mesmo das nossas discussões. Bom, e aí ele divide em 3 tipos. Porém, nós colocamos uma observaçãozinha, né, lá embaixo, não sei se dá para vocês verem aí, que dentro da intuição empírica, inventiva e intelectual, a gente não pode esquecer, né, até alguns autores, né, renomados colocam, a própria Maria Lúcia faz essa chamada aqui no nosso material, no nosso livro, esquecermos da intuição religiosa, que é percebida pela experiência espiritual e por vivências místicas, que é próprio do ser humano, essa intuição religiosa. Beleza? Mas aí na empírica, que é onde nós encontramos né, boa parte de nós trabalhando nessa dimensão aqui da intuição empírica, que diz respeito a tudo aquilo que nós adquirimos, né, pelas várias formas de acesso, da experimentação, da vivência. Só que dentro dessas 3 intuições que destaca aí no capítulo, a gente tem a inventiva, que são os responsáveis pelas grandes descobertas, né? Os grandes nomes que a gente tem aí ao longo da história. E parou aí? Claro que não, né? Porque senão a sociedade parava também. Isso vai, até enquanto existir vida humana sobre essa terra, nós estaremos, né, a esperar, né, a produzir esse tipo de raciocínio, esse tipo de intuição inventiva. Porque é isso que faz, na verdade, né, o mundo, pelo menos é a nossa ideia, né, cada vez melhor, né, cada vez mais desenvolvido. Mas tem também a invenção intelectual. Ele coloca como exemplo o Descartes. O Benedito deu um exemplo aí eu vi aí colocando aí no chat, para responder a questão, né? Apesar de ter sido um chute, mas ele usou essa capacidade racional dele, até de fazer a associação, né? Vi o texto aqui do Tomás de Aquino, liguei diretamente aqui a essa ideia da defesa, né, da fé aqui, nesse período que foi colocada por esses autores. Bom, aqui, turma, a imagem que eu me referia, o título, eu não sei se no livro, isso aqui é mais do material do professor, tá bom? Vocês estão aí no capítulo hoje, a página 140, né? Página 140, não sei se tem essa imagem aí no livro de vocês, mas no nosso material tem. Ela é chamada do Triunfo da Verdade, de 1647, século XIX. Né? E nessa imagem, nessa obra, você vai encontrar aí, galera, de Sócrates a Galileu, a Newton, a Copérnico, né? Claro, aqui traz mais essa turma aí do mundo grego até aqui o mundo renascentista, né? Moderno ali, porque se a gente for hoje para o mundo contemporâneo, vários outros indivíduos se encaixariam aí nessa representação, né, do triunfo da verdade. E que, de certa forma, como eu citei aqui, né, o
versículo lá da Sagrada Escritura, é um pouco isso, né? A gente vive dentro desse nosso mundo velho, marcado pelas fake news, mas que a verdade ela deve sempre prevalecer. E a gente vive aí esse mundo aí que a gente já não tem mais segurança e confiança. Eu vejo que geralmente quando é colocado alguma coisa para a gente, fica, poxa, mas é verdade isso? Estava onde? Foi publicado isso? Quem escreveu? Né? Qual é a fonte e tal? Aí é justamente essa nossa busca, né, pela verdade, né? Por isso que o discurso, o conhecimento discursivo, ele não se dá diretamente como no caso da intuição. Por exemplo, nas nossas interferências aqui na aula, inclusive, galera, agora o chat, eu não consigo ver nada, né? Estou vendo só a tela aqui da apresentação aqui da aula, tá bom? Mas no nosso momento de debater, de escrever, ele não pode ser uma coisa assim, intuitiva, não. Ele precisa ter esse encadeamento de raciocínio lógico que possa demonstrar na nossa fala, né, na nossa escrita. É isso que vocês fazem na redação. Já pensou uma redação onde ela começa pela conclusão, né, e aí é uma mistura danada, não tem um raciocínio lógico, uma ideia, né, esse conhecimento ele não está produzido de forma estabelecida, né, pelas normas básicas. Bom, porque esse tipo de conhecimento, né, o discursivo, ele é o tipo de conhecimento responsável por conceitos e ideias gerais, mas ele é, de certa forma, abstrato, né? Por isso que dentro da história da filosofia, a gente tem esse parâmetro aí, galera, ou esse paradoxo aí, entre o dogmatismo filosófico e o ceticismo radical. Aí eu só queria, inclusive o capítulo faz essa advertência, nós colocamos aí no terceiro tópico, né? Porque quando a gente fala de dogma, geralmente a nossa mente remete sempre à religião, né? Por conta dos dogmas, da nossa crença, das várias crenças. Bom, só que esse tipo de dogmatismo aqui não se refere a essa questão, né, que se associa à parte religiosa. E a religião, cada religião tem lá seus dogmas, as suas, né, dentro do seu ritual de crença, que precisam ser observados. Ou então você não faz parte, né, dessa crença, você recusa esse dogma, que é a verdade de fé. No caso aqui, ele está se referindo que, dentro da história da filosofia, vários, e a gente vê muito isso, né, vários filósofos, quando se refere ao conhecimento, a essa postura, eles se tornam dogmáticos. Por quê, professor? Ora, é só olhar o Platãozinho aqui, né, que nós estamos falando hoje na aula aqui, comentando as questões. Ele achava, Gisela, que o modelo ideal era aquele lá do que tinha maior conhecimento para governar. A opinião dele. Isso é uma espécie, porque é uma espécie de dogmatismo filosófico, porque ele entendia a sociedade justa, ideal, naquele formato. O próprio aluno dele, Benedito Aristóteles, já discordava, né? Já propõe uma outra realidade de compreensão de polis, de cidade. Só que, em contraposição a esse dogmatismo, só que também, galera, entender, né, que o dogmatismo filosófico aqui, eles estão discutindo a possibilidade, como nós colocamos aí, né? É a possibilidade de termos certezas absolutas. Porque quem foi que disse que o Platão está certo, que o Nietzsche está certo, que o Marx está certo? Não. Cada um deles, na verdade, fez a leitura do mundo, da realidade, do momento deles, tá bom? E nós paramos aqui com o ceticismo radical, nós retornaremos na próxima aula, né? Retomaremos alguns tópicos aqui e já partindo aí para o capítulo 9, tá bom? Porque o ceticismo, esse não admite nenhuma possibilidade de conhecimento. Que, na verdade, existe dois tipos de cético, né? Nós somos um pouco céticos, todos nós. Que é essa ideia da dúvida, né? Quando se passa alguma informação para a gente. Só que esse tipo de ceticismo, ele é moderado. Aqui, turma, se refere ao radical, tá bom? A gente dá uma paradinha aqui e na próxima aula, se Deus quiser, a gente retoma a partir dessas ideias aqui, beleza? Turma, tem alguns, já passou do horário aqui, tem algumas perguntas aqui.
Bom, depois eu posso responder, viu, Maria Cristina? Dá uma olhada aí e dou um retorno lá no chat, no privado, tá bom, Júlia? Pessoal que colocou algumas indagações aí no final aí. Vou correndo ali para outra aula e também tem aula do outro colega aqui, tá joia? Agradeço aí a compreensão, Tominha. Um abraço, fique com Deus, tá bom? E boa prova, né? Sábado, vocês têm aí o outro dia, segundo dia da prova, né, Júlia? A parte de natureza e de matemática. Boa prova. Que Deus abençoe. Um ótimo final de semana. Vai, tchau, tchau. Tchau, tio. Valeu, tchau, Andrezão. Um abraço.